Olá, excelentes! Tudo bem? Top 3 fundos imobiliários para você investir agora, em 2021, com preço barato. Com a inflação em alta e IGPM subindo, a pergunta que eu faço para você é: você prefere pagar ou receber aluguéis? Bom, se você disse receber aluguéis, então pega aí papel e caneta na mão, porque nesta aula você vai ter acesso a esses 3 fundos imobiliários com ótimo preço, bons dividendos, já com uma análise de investimentos feita pelo Levante Ideias e Investimentos. Então, é hora de você se conectar comigo até o final desta aula. Aqui é Anderson Gonçalves, eu sou professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, aproveite para você se inscrever, totalmente gratuito, e o YouTube te avisa logo que eu publicar mais uma aula de excelência para você. Gostou da aula? Deixa aí o seu like para ajudar o trabalho do prof. Então, bora lá! Fundos imobiliários. Para você que está começando, o que são fundos imobiliários, prof? Imagina você sendo sócio, proprietário, dono de um imóvel e receber os aluguéis sem problemas de inadimplência, com valores altos aí no seu bolso. Isso te interessa? Bom, é isso que acontece com aquelas pessoas que investem nos fundos imobiliários. Por trás existe ali um gestor que vai pegar todo aquele dinheiro e receber os aluguéis e distribuir 95% dos lucros com você, a grande maioria deles todos os meses, colocando dividendos no seu bolso. E o que você precisa saber é que estamos falando de um investimento de renda variável, um investimento que é sempre interessante você fazer com a recomendação de um analista, e hoje você tem este relatório aqui exclusivo da Levante Ideias Investimentos para você gratuitamente. O link já está na descrição desse vídeo. Eu quero trazer mais conteúdos para agregar valor para você. Então, onde os fundos de investimentos imobiliários, onde os FIIs, famosos FIIs, eles investem? Então, pode investir direto em imóveis e direitos reais, cotas de outros FIIs, CRI, LCI, Certificado de Recebível Imobiliário, Fundo RF de renda fixa, Tesouro, hipoteca, outros, ações permitidas dentro das regras para o FII, debêntures, cotas de outros fundos, cotas de outros investimentos, FIP, FDIC, tá? E cotas societárias fechadas. Então, observe que existe uma gama, uma quantidade de possibilidades que os fundos imobiliários eles podem diversificar ali dentro de cada estrutura. Cada fundo tem a sua estrutura e segue uma regulamentação da CVM, tá? E aí, quando a gente olha para uma estrutura, uma estratégia de alocação, eu quero te dizer que existem 4 tipos de estratégias em relação a tipo de imóvel e a quantidade de inquilinos ou usuários. O primeiro deles é o monoativo e monousuário, tá? O que significa isso? Tem um único ativo e um único usuário. Tem aqueles FIIs que são monoativo e tem muitos usuários, tá? Muitos locatários. Tem os multiativos, mas com apenas um usuário. E o melhor para você que está começando, quando você for analisar um fundo, por exemplo, um fundo de tijolos, um fundo de tijolo, que seja multiativos e multiusuário, para ter uma diversificação na estratégia de exploração, tá, daquela atividade. Mesmo aqueles fundos, como eu vou te mostrar aqui um fundo de papel, ele vai investir em outros fundos, em recebíveis que estão ligados diretamente a algum tipo de imóvel. Então é importante que você analise por quê. Com um multiativo e multiusuário, você diversifica e tem aí um risco menor, legal? E a pergunta que todo mundo quer saber, prof, investir em fundo imobiliário, quando eu sei que o fundo está caro ou que o fundo está barato? Existe um conjunto, tá, de variáveis para a gente fazer esta análise, mas um ponto importante para você que está começando é analisar o preço sobre o valor patrimonial. Então existe uma margem de segurança bem mais definida do que ações da seguinte maneira: entre 0,90 e 1,10, nós temos uma boa margem de segurança. Significa que você está comprando um FII que está 10% descontado ou até no máximo mais 10% além do preço comparado com o valor patrimonial. Então, PVP significa preço barra valor patrimonial. Você pode
utilizar o PVP também para analisar ações, tá? Então é muito importante que você entenda este conceito aqui, tá? De preço sobre valor patrimonial. Por quê? Os FIIs que eu quero trazer para vocês estão dentro desta margem de segurança e já foram avaliados aí pela Levante e 10 Investimentos. Mas a pergunta é, qual é a tese, tá, que a Levante escolheu para trazer esses 3 fundos imobiliários para você? Primeiro, fundos de renda, tá? Que tem menos volatilidade no momento em que nós estamos passando e com tendência de crescimento da inflação. Elevada capacidade de crédito, então isso é um outro ponto importante, tá? Principalmente por se tratar, você vai ver aqui que tem fundos de papéis, e aí cada fundo, para que ele consiga manter dividendos, tá? Tem que ter uma boa estratégia por trás. E um equilíbrio de perfil, então você vai ter um fundo que é para perfil conservador, um fundo para arrojado e um fundo para quem é apimentado, um pouquinho acima aí do arrojado. Eu vou trazer para você estas informações. E o primeiro deles é um fundo de papel, é um fundo conservador, inclusive que eu tenho na minha carteira. Talvez você tenha, e você vai me contar nos comentários se você já investe neste FII, quais são os dividendos que você está tendo, depois você me conta aqui para eu saber como é que está a sua carteira de investimentos. O patrimônio deste FII está em 3,8 bi, é um ponto importante verificar o patrimônio daquele FII, quanto maior, melhor. Tipo de FII, ele é um fundo de papel, então significa que ele está investindo em certificados, né, prioritariamente em certificados de recebíveis imobiliários, mas existem letras hipotecárias, alguns atrelados ao CDI, como você vai ver com uma descrição bem legal que veio no relatório da Levante, e o mais importante deste fundo, que eu considero importantíssimo, é a gestão ativa, tá? Isso significa que os gestores estão ali a todo momento, tá, buscando alocar os ativos, né, o valor de acordo com aquela estratégia do fundo. O preço sobre o valor patrimonial deste fundo está em 0,96, então quer dizer que ele está 4% descontado. O preço está mais barato, 4% do que o patrimônio que o fundo tem. Então isso é por causa do próprio mercado de renda variável, incluindo aí os fundos imobiliários, que está trazendo, né, muitas empresas descontadas. E de qual FII, prof, que você está falando? Eu estou falando do KNEA, KNCR11. Então, o KNEA, rendimentos imobiliários, tá, de investimentos, seus investimentos, como objetivo, são destinados principalmente em ativos de títulos e valores mobiliários. Então, este é um fundo para você que está começando, um FII, tá? Conservador, mas que com bom dividendo, tá? Para você ter uma ideia, aí, os dividendos do KNEA nos últimos meses, tá? Nos últimos 12 meses, deu 4,30. No ano de 2021, até o momento, estava dando aí mais de 7, tá? Mas claro que contando os meses do ano passado, totalizando um ano, ficou em 4,3. Desde o IPO, você observa aí que tem praticamente 80% de dividendos que foram distribuídos, e essa é a curva que você está vendo aí. Teve um momento de alta, bem crescimento ali, chegando até o ano ali de 2016, 2017, e depois começou a ter uma queda ali por volta de 80 centavos até chegar lá em dezembro. Esta é a média, tá? Então isso é importante para você analisar a consistência, a volatilidade da entrega dos dividendos. Então, um outro ponto que você precisa analisar é o seguinte: onde que o fundo vai investir o meu dinheiro? Então, você está comprando uma cota, você se torna um cotista daquele fundo, e onde que ele coloca o dinheiro para render, ou seja, para trazer dividendos para você. Então, aqui com base no segundo trimestre de 2021, o portfólio do KNEA, tá, está aí praticamente em crise. Eu não coloquei todos aqui porque são muitos, tá? E só para você ter uma ideia, o que o fundo está fazendo com o seu dinheiro, né? Então, ele está investindo aí nas companhias de securitização, tá? E também praticamente todas são de securitização aí, tá? Então tem aí os valores, as quantidades. Então este é um objetivo do fundo de papel, investir em CRIs, que é este objetivo. Tem muito mais para baixo aí, mas é só para você ter uma ideia. E aí, prof, os outros dois? Então tem mais 2 FIIs importantes para você, que tem um perfil aí arrojado e apimentado. Esses 2 FIIs estão presentes para você no relatório, que eu deixei o link aqui na descrição. Um deles, arrojado, está com PVP de 0,97, então está 3% descontado. E aquele que está apimentado, ele está ali, olha, no limite, no limiar, né, de 10% acima do seu preço, né, o preço acima do valor
patrimonial, que está aí mais ou menos 10% a mais e está dentro de uma margem de segurança. Lembrando que para 2022, pelo menos até agora, se nada mudar, tá? Os FIIs continuam com isenção do leão, do imposto de renda. Então pode ficar despreocupado, né? Claro que até janeiro, dezembro pode mudar alguma coisa, mas até o momento, tá, a gente está aí com esta notícia de que não teremos, graças a toda essa movimentação feita pelos investidores, né, e as principais cabeças aí do Brasil, que nós não teremos essa cobrança do imposto de renda. Então os FIIs mantêm-se isentos, pelo menos por enquanto. Até quando? Não sabemos. E aí, me conta se você já está investindo em fundos imobiliários, qual é a sua experiência, suas expectativas, tá, com esses investimentos. E depois que você baixar o relatório, volta aqui e me conta se gostou dessa indicação que o prof trouxe para você. Legal? Um forte abraço do professor Anderson Gonçalves e nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!